Glória a Deus. O Espírito Santo está na casa. E nessa oportunidade eu gostaria de saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Uma festa linda, um congresso lindo. Vocês estão lindos. E eu louvo a Deus pela vida de cada um. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1. Enquanto você procura, eu gostaria de fazer meus agradecimentos. Agradecer a pastora Irene, líder da MAAD, juntamente com seus coordenadores, coordenadoras, toda a sua liderança. São grandes líderes e Deus está fazendo algo lindo em Macapá, através dessa juventude. Juntamente com seu esposo, pastor Rodrigo, louva a Deus também pela sua vida, que Deus continue prosperando o trabalho de suas mãos. Louva a Deus pelo João Paulo, um grande ministro, grande líder, um grande amigo. Lucas Pontes, que nos recepcionou tão bem, grato pela hospitalidade, pela parceria. Vocês são bênção, tá? O Anderson Ribeiro, gostaria de louvar a Deus pela vida dele também, que Deus o abençoe. E louvar a Deus pelo pastor presidente desta igreja, pastor Iaci Pelais, que Deus o abençoe poderosamente. Quantos acharam Jeremias capítulo 1? Diga amém. Nós iremos ler a partir do versículo 4. Jeremias capítulo 1, versículo 4. Diz assim a palavra de Cristo: Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses do útero, eu te santifiquei e te ordenei como profeta para as nações. Então eu disse: Senhor Deus, observes, eu não posso falar, pois eu sou uma criança. Porém o Senhor me disse: Não digas eu sou uma criança, pois tu irás a todos a quem eu te enviar, e tudo que eu ordenar falarás. Não tenha medo da sua face, pois eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então o Senhor estendeu a sua mão e tocou minha boca, e o Senhor me disse: Observa, eu tenho colocado minhas palavras em tua boca. Querido Deus, te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, Pai, pelo Teu Espírito Santo, que desde o início deste congresso já estava presente. Através dos louvores, através das palavras, através, Pai, da peça que aqui foi apresentada, o Senhor tem falado e se movido em nosso meio. Continua falando conosco através da Tua palavra, e à medida que ela estiver sendo exposta, o Teu Espírito seja glorificado através da Tua palavra. Abre o nosso entendimento para que possamos compreender com clareza o que a Tua palavra quer nos ensinar nessa noite. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, e todos dizem: sente, glorificando o nome do Senhor. Que tema pertinente aos nossos tempos. Equibalo não é só uma teoria, equibalo não é só uma frase bonita, equibalo vai muito além do que isso. E o significado desta palavra é o que representa a nossa vida como cristão. E o significado é peregrinos sem retorno. É o que está escrito na sua camisa. E a outra expressão bastante conhecida também sobre equibalo, que diz: envie trabalhadores para a seara sem direito de voltar atrás.
todos aqueles que assumem essa responsabilidade de exercer o equibalo na sua essência, trará sobre si consequências eternas, porque quem prioriza a obra do Senhor, por Ele é abençoado, guardado e protegido. No livro que lemos, nós vemos claramente o chamado do profeta Jeremias, o chamado do equibalo. Deus, se direcionando ao profeta ainda novo, faz a afirmação de que ele seria profeta para as nações e de que não teria retorno quando ele aceitasse o chamado. Jeremias claramente foi o porta-voz de Deus na terra para corrigir a nação israelita. E ser porta-voz de Deus vai muito além de emitir efeitos sonoros. Ser voz de Deus está intrinsecamente ligado à postura, posicionamento, defesa de algo. E Jeremias, no decorrer do livro, demonstra isso através daquilo que ele aceitou sobre si. Porque nós vemos claramente no ministério do profeta Jeremias que ele se posiciona contra sacerdotes, se posiciona contra líderes locais, se posiciona contra reis, se posiciona contra príncipes, tudo para obedecer o chamado de Deus sobre a sua vida. E no decorrer dos versículos nós vemos como deu-se o chamado de Jeremias. E o versículo 5, você acompanha com a sua Bíblia aberta, por gentileza, não feche a sua Bíblia, que nós faremos uma exposição da palavra do Senhor nesse momento. Versículo 5 diz assim: antes que te formasse no ventre eu te conheci. A Bíblia fala que nós, todos nós, somos conhecidos por Deus antes da fundação do mundo. O apóstolo Paulo, tendo essa revelação da parte do Espírito Santo, escreve isso em Efésios, no capítulo 1, no versículo 4 do livro. E Deus diz a Jeremias: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheço. Porque essa missão que eu estou te dando, eu só dou para quem eu conheço. Você vai ver em Mateus, no capítulo 7, um grupo de pessoas que achou bonito, pastor Tiago, achou interessante a obra do equibalo, só que iniciaram sem ser conhecidos por Deus. E em Mateus, no capítulo 7, no versículo 22, Jesus diz que muitos naquele dia dirão: Senhor, nós profetizamos em teu nome, e em teu nome nós expulsamos demônios, e em teu nome nós fizemos muitas maravilhas, por que não entraremos? Jesus responde: então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esse grupo de pessoas relatado no capítulo 7 de Mateus é um grupo de pessoas que tem relacionamento com os dons, mas não é conhecido por Cristo. É um grupo de pessoas que até prega bem, até canta bem, até faz o negócio acontecer, mas não tem relacionamento com os frutos do Espírito Santo. Não cultiva na sua casa, não cultiva na sua escola, não cultiva no seu trabalho, e isso faz com que essa pessoa seja desconhecida para Deus, porque na medida que você vai se relacionando com Ele, a sua intimidade entre você e Ele obviamente aumentará. E quando essa intimidade aumenta, você estará apto para exercer o equibalo fora. E a prova disso nós vemos em Atos, no capítulo 19, quando um grupo de judeus, filho de sacerdote, queriam fazer a obra do equibalo, mas não eram conhecidos por Jesus. E em Atos, no capítulo 19, no versículo 14, diz que os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Eles foram expulsar o demônio de um homem, porque viram Paulo fazendo, pastor Rodrigo, e acharam bacana.
E eles foram fazer a mesma coisa, exercer o equibalo sem ser conhecido por Cristo. E quando eles chegaram lá, achando que seria fácil expulsar o demônio daquele homem, o homem vira-se para ele no versículo 15 e diz: respondendo, pois, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno se apoderou deles e despiu todos eles, e eles saíram nus e feridos daquela casa. Paulo só fazia o que fazia porque era conhecido por Jesus, e isso fazia com que ele fosse conhecido no céu e também no inferno. Porque quando você exerce a chamada do equibalo e é conhecido por Cristo, o inferno treme. Quando você vem para um congresso como esse e começa a dizer: o inferno não parou a igreja, a perseguição não parou a igreja, o Covid não parou a igreja, porque nós somos conhecidos dele e nós também o conhecemos. Por isso, quer fazer o equibalo, quer exercer o chamado divino, primeiro conheça o Deus que você serve. Por 3 vezes Daniel foi chamado de homem muito amado no céu. Em algumas traduções diz que ele era um homem muito conhecido no céu. Por quê? Porque nós sabemos que Daniel nutria um relacionamento com Deus. Desde quando foi levado jovem para a Babilônia, sentou em seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Quando foi à cova dos leões, não negociou o seu relacionamento. Sabe o que seus opositores queriam? Romper o relacionamento de Daniel com Deus, colocando aquele decreto dizendo: só ao rei que você deve prestar adoração. Só que Daniel se opõe: não, eu conheço o Deus que eu sirvo e ele me conhece. Por isso, 3 vezes ao dia eu abro a janela do meu quarto e falo: Senhor, eu te conheço. E se eu for para a cova dos leões, por te conhecer eu vou sabendo que eu vou morrer de uma maneira honrosa. Mas se tu quiseres me livrar, tu vai fazer os leões virarem vegetarianos, porque eu sei que tudo tu podes fazer, porque eu te conheço. Por isso, querido, naquele dia, sucesso não é você falar para Deus para quantas multidões você pregou. Sucesso naquele grande dia não é para dizer para Deus em quantos lugares você já passou. Sucesso naquele grande dia é Jesus olhar para você e dizer: eu te conheço, Maadiano, eu te conheço, Maadiano. Vinde, entre ao reino do meu Pai, que eu preparei para você antes da fundação do mundo, porque eu te conheço. Mas continuemos no versículo 5. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse do útero da tua mãe, eu te santifiquei. Esse aqui é um requisito essencial para todos aqueles que querem atender o chamado do equibalo: ser santificado. Paulo, que também foi um dos grandes missionários, escrevendo aos Coríntios, a igreja de Corinto, ele vai falar para jovens que tinham a chama no seu coração, mas por uma falta de administração emocional, fazia com que o chamado do equibalo se rompesse e a chama diminuísse. No capítulo 7, no versículo 5, Paulo já está tratando com aqueles que não conseguem se controlar através dos seus impulsos carnais. E ele diz: se você não quer se abrasar, que se case, porque você não pode viver uma vida leviana para atender esse chamado. Só que o que Paulo está tratando no capítulo 7 de 1 Coríntios foi o que iniciou no capítulo 6. Do capítulo 5, 6 e 7, Paulo trata sobre a imoralidade sexual, quando descobre que o enteado estava tendo relacionamentos sexuais com a sua madrasta. E ele começa a falar aos coríntios sobre o chamado do equibalo, e para ele ser exercido com segurança, a santificação deve ser um requisito principal
para a sua vida. E no capítulo 6, no versículo 13, a gente vê um argumento que os coríntios usaram para Paulo. E eles diziam assim: os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Eles estavam dizendo para Paulo: Paulo, assim como o nosso corpo sente fome, se ele sentir necessidade de se relacionar, nós devemos nos relacionar. Só que Paulo responde no mesmo versículo dizendo: Deus, no entanto, destruirá tanto um quanto o outro, mas o corpo não é para servir à imoralidade, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. E ele continua no versículo 11 dizendo: porque assim fostes vós há tempos atrás, quando não conhecia Cristo e quando não era conhecido por Ele, mas agora vocês fostes lavados, santificados, justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus. E no versículo 12 ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma, porque eu aceitei o chamado e exercerei com responsabilidade. Por isso, se santifique. Versículo 16 ele diz: ou vocês não sabem que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela, porque serão eles dois uma só carne. Paulo está dizendo: se você tem contato com a impureza, exercendo o chamado do equibalo, você automaticamente se desligará do seu Deus, porque você irá formar um só corpo com o pecado. Mas isso não era para atemorizar os coríntios. Por isso ele diz no versículo 17: mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. E no versículo 12 ele diz: fujam da imoralidade sexual, porque todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. É por isso que ele diz: fuja. Não é para você ver, não é para você analisar, não é para você testar, é para você fugir, porque você tem um grande chamado. Por isso, jovem, quando a sua namorada tiver com fogo estranho, você deve olhar para ela e dizer: olha, minha filha, eu não sou bombeiro, vai para lá. Quando o teu namorado adolescente quiser fazer o que não deve, passar a mão onde não deve, você fala: olha, eu não sou farinha de feira, para quem passar, leva, passa a mão não, eu sou santificado e o equibalo da... Fuja. Porque tem uns agora que estão igual os coríntios. Não, Júnior, eu consigo me controlar. Não, Júnior, eu consigo reter. É para fugir. Porque mediante a causa, a sua vida é mínima. Perante a causa do equibalo, você deve fazer grandes sacrifícios, porque grande é a causa. E aí no 19 ele diz, ainda falando sobre santidade: vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Essa aqui eu vou falar para as crentes que querem ser feministas e não querem mais ser feminina. Eu vou repetir: acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus? Não, meu corpo, minhas regras. Vou ler de novo: e que vocês não são de vocês mesmos. Versículo 20: vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Porque vocês viram na peça, várias propostas foram feitas à morte, mas Jesus deu a vida por você. Por isso honre a Ele com as suas atitudes, com o seu corpo, com a sua mente, com o seu ser. Capítulo 7, quem me ouve diga amém. Paulo chega à questão principal sobre santificação, falando aos jovens solteiros
e as mulheres casadas. E no capítulo 7 de 1 Coríntios, versículo 34, diz: e está dividido, tanto a mulher não casada como a virgem, ou solteira em outras traduções, preocupa-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, e em como agradar o seu marido. Essa expressão que Paulo utiliza, de se preocupar com as coisas do mundo, não são as obras carnais. Se preocupar com as coisas deste mundo que Paulo fala é cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do seu relacionamento. Mas o que eu acho interessante no versículo 34, que Paulo usa essa expressão: tanto a mulher não casada como a solteira preocupa-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo. Esse preocupa-se com as coisas do Senhor é estar envolvido na obra, é estar fazendo algo para o reino. Porque você, jovem, não pode viver em um mundo da distração. Você não deve passar 10 horas vendo o seu Instagram. Você não pode ficar madrugadas e madrugadas assistindo série na Netflix que não te edifica em nada. Paulo está dizendo: tanto a solteira como a casada preocupa-se com as coisas do Senhor para ser santa. Quer ser santo? Pastor Irene, quando é que tem oração? Pastor Rodrigo, quando vai ser o culto de ensino? Meus pastores, eu posso varrer a igreja, eu posso carregar um som, eu quero trabalhar para Deus. Para mim, me santifica. Trabalhai e orai. E no 115 da nossa harpa cristã, você se santifica orando? Sim. Jejuando? Sim. Lendo a palavra? Sim. Mas você tem que fazer algo aqui dentro. Qual é o seu compromisso com a sua igreja local? Será que você vai ver os seus pastores que são casados se sobrecarregando com as coisas que os solteiros deveriam fazer? Será que você vai deixar os seus pastores se sobrecarregar quando você de madrugada, em vez de estar intercedendo pelo congresso, está assistindo filme que não é para assistir? Te desperta, jovem, e te santifica. Eu não vou pedir para você dar glória, fique tranquilo. Intimidade forçada é estrupo. Mas à medida que a Bíblia foi exposta, se você sentir no seu espírito em glorificar, glorifique, porque Ele está aqui. E a prova do que eu falei agora, o próprio apóstolo Paulo responde, quando a seu discípulo Timóteo, que assumiria um trabalho anos mais tarde, Paulo, como seu discipulador, escreve para ele em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 9, que diz sobre a nossa santa vocação, a vocação do equibalo. E no versículo 9 ele diz que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo. Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, essa santa vocação não é segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Quando você entende a chamada do equibalo e entende quem Jesus é, você vai ter a percepção de que não é as coisas que você faz, não é como você canta ou como você prega, é tudo graça, e pelo propósito que Ele mesmo estabeleceu. E aí no capítulo 2, no versículo 21, ele diz: de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, Timóteo, será vaso para a honra. Santificar de quais coisas? Do que eu falei no início. Será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Está trabalhando para Deus? Estou.
Então você será separado como vaso de honra, para exercer o seu chamado, santificado, separado para toda boa obra. E olha o versículo 22, foge também, Timóteo, dos desejos da mocidade. Ok, mestre Paulo, eu vou fugir, e eu devo seguir mais o que? Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. Então ele diz para os coríntios e para Timóteo: foge, Timóteo, se santifica, aí você vai ser separado, aí você entrará na comissão e exercerá o seu chamado com responsabilidade. Ainda no versículo 5 de Jeremias 1: antes que te formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísse do útero eu te santifiquei, e te ordenei como profeta para as nações. Aqui no versículo 5, Deus está dando uma ordem: e te ordenei como profeta para as nações. Deus não está falando com Jeremias: Jeremias, dá para você, meu filho. Deus não está dizendo a Jeremias: Jeremias, veja lá na sua agenda se dá para você ser profeta. Deus não está dizendo, fazendo um pedido: Jeremias, tem a possibilidade de você obedecer esse chamado. Deus não está fazendo um pedido, Deus está ordenando. É uma ordem: ide sem retorno. É uma ordem: vocês não têm para onde ir, só vão, e eu acompanharei vocês. E você vê que em toda a Bíblia nós vemos ordens claras de Deus para com os homens. Em Atos no capítulo 9, no versículo 15, no início da igreja primitiva, o profeta Ananias ainda temeu a ordem de Deus com relação a Saulo, porque na maioria das vezes a ordem que Deus nos dá vai contra a nossa lógica, vai contra os nossos desejos. E Ananias experimentou isso por temor à sua própria vida, porque ele sabia que Saulo era um perseguidor, sabia que Saulo era um assassino, sabia que Paulo era alguém ruim. E Deus diz para ele em Atos no capítulo 9, no versículo 15: e o Senhor ordenou-lhe: vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido, a fim de levar o meu nome diante dos gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Por mais que Ananias temesse, mas a ordem era essa, porque através de Paulo muitas pessoas seriam salvas. E no capítulo 13, no versículo 2, você vê que enquanto a igreja servia, adorava e jejuava ao Senhor, o Espírito Santo lhes ordenou: separai-me agora Barnabé e Saulo para a missão a qual os tenho chamado. Vemos de uma maneira perceptiva a ordem do Senhor, e Paulo no mesmo capítulo testifica desta ordem. No versículo 47 ele diz, do capítulo 13 de Atos: porquanto dessa maneira o Senhor nos ordenou, eu te constituí como luz para os gentios, a fim de que tu leves a salvação até os confins da terra. Em versículo 48 você vê o resultado daqueles que obedecem à ordem do equibalo. E qual é o resultado? Ao ouvirem essa declaração, os gentios se alegraram sobremaneira e glorificaram a palavra do Senhor, e todos quanto haviam sido escolhidos para a vida eterna creram de coração. Agora imagine se Paulo não tivesse obedecido a ordem. Agora imagine se Ananias não tivesse obedecido a ordem. Essas pessoas do versículo 48 não iriam adorar a Deus, não iriam glorificar a Deus, não seriam salvas, iriam para o inferno, tudo por desobediência. Quando Deus coloca uma ordem e está claro no seu coração o que você deve fazer, faça, vá, não tema, porque quando você vai, vidas são levantadas, quando você vai, vidas são restauradas, quando você vai, o nome do Senhor é glorificado, quando você obedece, Deus cumpre em você a sua vontade e o seu reino é glorificado.
Mas agora nós chegamos no versículo 6 do capítulo 1 de Jeremias. E o profeta, ao receber do próprio Deus tais palavras, agora sente o peso do seu chamado. Porque, como eu falei, o chamado te responsabiliza, te cobra, exige posicionamento. Você não pode viver como a maioria. Você não pode fazer o que a maioria faz. Você vai ter uma vida separada, consagrada. E no versículo 6, olha o que Jeremias diz: Ah, Senhor Deus, observes, eu não posso falar, pois eu sou uma criança. Nós chegamos ao segundo tópico do texto, ao segundo ponto do texto, que é desculpas inválidas. O próprio Deus está comissionando o homem, e ele vem com uma desculpa totalmente inválida. Porque por mais que ele fosse novo, isso não faria dele alguém incapaz de realizar essa obra. Porque o próprio Cristo lá na frente disse que se nós não fôssemos como uma criança, nós não entraríamos no reino dos céus. Então Jeremias coloca uma desculpinha, dizendo: Senhor, não dá não. Por que, Jeremias? Porque eu não sei falar, eu sou uma criança. E Deus responde no versículo 7 dizendo: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que te enviar irás, e tudo quando eu te mandar dirás. Sabe o que Jeremias estava passando por aqui? A mesma síndrome de Moisés. Pode avaliar lá em Êxodo capítulo 4 versículo 10, que quando Moisés recebe também do próprio Deus o chamado, ele diz no versículo 10: ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tem falado ao teu servo, porque eu sou pesado de boca e pesado de língua. Aí Deus responde para Moisés a mesma coisa que ele vai falar com adolescentes aqui hoje, dizendo: e disse-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, Senhor. Vai, pois agora eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Não coloca desculpa, rapaz. Eu sou contigo, vai. Não foi eu que criei o mundo. O que é a tua dificuldade diante de mim? Por isso Deus diz a Jeremias: vai, e eu serei com a tua boca. E aí no versículo 8 ele fortalece Jeremias dizendo: não temas, Jeremias. Novamente, não temas, não temas, não temas. Só que aí o versículo 9, após você ser conhecido por Deus, ser santificado, obedecer a ordem, tirar as desculpas inválidas, você vai agora passar por um processo de purificação. Você não pode ir sem passar por esse processo, porque agora é Deus que vai purificar você. Agora você vai receber o toque de Deus sobre a sua vida e sobre o seu ministério. Veja o versículo 9. Então o Senhor estendeu a sua mão e tocou minha boca, e o Senhor me disse: observa, eu tenho colocado as minhas palavras em tua boca. Deus toca a boca de Jeremias e purifica ele do seu pecado. Você vê em Daniel no capítulo 10, no versículo 16, que Daniel tem visões relacionadas ao futuro, visões escatológicas. E quando ele tem essa visão, ou essas visões, ele só consegue falar quando o anjo toca a sua boca. Veja o versículo 16 do capítulo 10 de Daniel: e eis como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então abri a minha boca e falei, e disse àquele que estava diante de mim: Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores, e não me ficou força alguma.
Ou seja, Daniel só fala alguma coisa quando o anjo toca a sua boca. Em Isaías, no capítulo 6, no versículo 7, a Bíblia vai dizer: e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Por que isso acontece? Porque é necessário esse toque de purificação, porque a visão de Deus na sua santidade produz em nós a consciência da nossa impureza perante os seus olhos. Foi sem dúvida que Isaías, tendo a consciência disso, que a sua vida estava consagrada à proclamação da palavra de Deus, ele sentiu aqui a pecaminosidade dos seus lábios para um serviço tão excelso. Só que você vê o capítulo 5 de Isaías, antes da purificação, Isaías já está exercendo o seu chamado. Só que sem o toque de Deus, ele começa a ter olhares, percepções, conclusões totalmente precipitadas. Veja o capítulo 5, Isaías profere 6 ais. Ele começa no capítulo dizendo: ai do pastor Tiago, ai do pastor Rodrigo, ai da pastora Irene, ai do João Paulo, ai da Maade. Ele começa a dizer: ai dela, ai daquele, ai da banda, ai dos ministros. Só que quando ele olha o trono no capítulo 6 e ele vê a glória de Deus, ele diz: ai de mim que sou pecador e vou perecendo, porque tenho os lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. É só quando você vê o trono que você vê a sua pecaminosidade. Quando você não vê, você começa a ver defeito em tudo e em todos, porque você precisa desse toque purificador. E aí o que é que acontece no capítulo 6? Isaías vê o trono, e quando ele vê o trono, que ele diz: ai de mim, começa o processo de purificação. Leia o capítulo 6, quando ele diz isso, Deus dá uma ordem a um ministro dele para pegar uma tenaz. Uma tenaz era como se fosse um garfo gigante, e pegou uma brasa tirada do altar. Isaías está dizendo: ai de mim, e Deus está dizendo: calma que está chegando a brasa aí. Isaías dizendo: ai de mim que vou perecendo, e o Senhor dizendo: calma que tu vai ser purificado. Isaías dizendo: ai daqui, e o anjo descendo de lá. Isaías dizendo: ai de mim, e o anjo descendo de lá. E quando ele toca na boca de Isaías, o seu pecado é tirado e ele é purificado. Agora perceba que após o processo de purificação, na mesma hora, no versículo 8, Deus faz uma pergunta: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías, purificado, começa a olhar para Deus e dizer: equibalo, 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 me envia sem retorno, me envia sem retorno, porque agora eu estou purificado. Porque agora eu estou purificado. Só que para mim finalizar a minha mensagem, o terceiro tópico é: quando as circunstâncias tentam ofuscar o chamado de Deus sobre a nossa vida. No prólogo do livro, no capítulo 1, Deus deixa nitidamente claro a Jeremias os perigos que ele enfrentaria. Se levantar contra toda uma liderança e contra uma nação para falar dos seus próprios pecados não é uma tarefa fácil. Só que agora Jeremias está purificado, e quem recebe o toque de Deus não teme nada e nem ninguém. Jeremias agora está purificado, e isso reverte-o de autoridade diante dos homens, para ser porta-voz de Deus na terra. E no versículo 18 ao 19, Deus conforta Jeremias novamente,
Porque como humanos, a tendência é essa: as limitações nos cercam, as distrações nos afligem. É o que Paulo diz em Coríntios: por fora temores e por dentro tremores. Vai ter momento que vai dar vontade de parar mesmo, porque vai pesar. E Deus não elimina de você essas circunstâncias, porque só a experiência própria é capaz de tornar sábio o ser humano. Você deve dar os seus próprios passos, enfrentar as suas lutas e vencer os seus temores. Só que a mensagem que Jeremias está carregando é tão pesada, que ele deve mostrar a Israel quão pesada ela é. Porque agora na atualidade há muitos profetas que se levantam, só que a profecia, a mensagem deles está na teoria. Falam o que é para fazer, mas não fazem. Exigem coisas que eles mesmos não são capazes de fazer. Há muitos falsos profetas que tentam se infiltrar em nossas igrejas, que a sua vida, a vida desse falso profeta, não reflete aqueles que o veem, a verdade, a veracidade, a lealdade às suas profecias. Só que Jeremias não. Jeremias prega com a vida. Jeremias prega com as suas atitudes. Você vê no capítulo 16 de Jeremias que Deus manda ele não tomar esposa. Jeremias, não tome esposa para ti, para que Israel veja quão horrível vai ser a situação de suas esposas no cativeiro. No capítulo 17, Deus mostra para Jeremias quão enganoso é o coração do homem. Porque o Israel que foi liberto do Egito, agora está se prostituindo espiritualmente, com falsos deuses. E Deus diz no capítulo 17 de Jeremias: o coração do homem é terra que ninguém anda, só eu esquadrinho e sei tudo o que se passa no coração de um homem. Só que a mensagem vai ficando pesada. A mensagem de Jeremias, irmão, é tão pesada que no capítulo 15 Deus diz a Jeremias: Jeremias, nem que se levantasse Moisés e Samuel para interceder por esse povo, eu não os salvaria. Irmão, entenda a gravidade disso. Moisés foi o libertador do povo israelita e o homem mais manso que já pisou na face dessa terra. Samuel foi profeta, juiz e sacerdote, uma das figuras que marcaram também a nação israelita. E Deus diz a ele: Jeremias, nem se esses dois aparecessem na minha frente e dobrassem os seus joelhos para me salvar esse povo, eu não os salvaria. E aí, no capítulo 18, Deus diz a Jeremias: levanta e desce à casa do oleiro, e lá eu te mostrarei algumas coisas que você deve aprender. Só que aí a situação vai se agravando, porque a palavra, por muitas das vezes, o chamado do equibalo em nossa vida, vai nos levar a lugares ásperos, a lugares secos, a lugares hostis. Basta analisar a Bíblia. João Batista foi decapitado. Isaías, o profeta messiânico, cerrado ao meio. Paulo foi decapitado e por diversas vezes foi açoitado, apanhou com vara, sofreu muitas injúrias. O nosso próprio Cristo, trazendo salvação à terra, morreu crucificado por mim e por você. Cada prego em sua mão, cada chicotada, foi uma expressão de amor pelos seus filhos. Então você vê que o chamado do equibalo nem sempre vai te levar a lugares confortáveis. O que tem hoje enfraquecido a nossa geração de exercer o chamado em sua essência é porque está se levantando pregadorzinho que pregam para crentezinhos que não devem sofrer. Não, você é o xodozinho de Jesus, você não vai sofrer, você não vai passar por perrengue, a tua geladeira vai viver sempre cheia, o teu guarda-roupa vai ter muitas roupas, os teus tênis serão os mais caros. Aí os crentezinhos se esquecem
de que o próprio Jesus passou por tribulação e disse, deixando escrito através dos seus discípulos: no mundo terei aflições, mas tente por ânimo, Maad, eu venci o mundo. Está passando por dor, mas eu estou contigo, porque se passares pelo fogo, eu estarei. Se passarem pelas águas, elas não te afogarão, porque eu estarei contigo. Mas tem que sofrer. Está achando que carregar a cruz é fácil? Um dia o irmão chegou comigo, quando nós estávamos levando cadeira a um movimento evangelístico que temos na igreja. E na época a gente levava as cadeiras em uma carroça, e era eu que puxava a carroça. E aí quando o irmão está vendo eu ali suado, pelejando com 70 cadeiras, e mais um amigo meu me ajudando, o irmão olhou para mim e disse: carrega a tua cruz, Júnior, porque a minha é de isopor, ainda tem rodinha. Eu falei: essa cruz aí quem te deu foi o diabo, porque se é Jesus que te dá essa cruz, ela pesa, ela sangra, porque é difícil renunciar a si mesmo, mas ele diz: quer seguir? Negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e me acompanhe. Quer me seguir? Quer vivenciar o equibalo? Quer experimentar a essência do chamado? Nega as tuas vontades, nega os teus sonhos. Vai doer, vai pesar, vai sangrar o ombro, mas naquele grande dia você vai adentrar e dizer: valeu a pena. Todos estes, por serem vós, o mundo através das perseguições tentaram o calar. Quando Paulo chega em Corinto, Deus sabendo que a missão dele não seria fácil, no capítulo 18 de Atos, no versículo 9, o Senhor aparece a Paulo em uma visão e diz: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Em Juízes capítulo 9, versículo 7, Jotão, quando vê todos os seus irmãos mortos, poderia muito bem, através das circunstâncias, paralisar, retroceder. Só que não é isso que Juízes relata. Quando Jotão descobre que seus irmãos morreram, ele sobe a um monte, o Monte Gerizim, o Monte Ebal, que juntos formam tipo um anfiteatro. E ali naqueles montes, a acústica do monte era muito boa, e a sua voz poderia ser ouvida à distância, porque Deus, através dessas circunstâncias, quando vê que você não se paralisou pelas perseguições, Ele nunca vai te levar a um lugar que você não pode ser ouvido. Deus nunca vai te colocar em lugares em que você vai ser ofuscado, não. Aonde Ele te colocar, tu vai falar, tu vai profetizar, tu vai exercer o teu chamado. É por isso que Ele diz a Paulo: Paulo, fala e não temas, fala com autoridade, porque eu te livrarei de todo mal. Só que Jeremias, através dessas circunstâncias, queria se calar. Porque, como eu falei, ele é homem, ele é humano. E a plenitude desse chamado não diviniza ninguém. Continua sendo fraco, continua sendo dependente, continua sendo considerado o mínimo de todos, para que Cristo cresça em sua vida. E ele, como ser humano, através das suas profecias para Israel, ele é preso a um cepo, e eu já estou finalizando. Ele é preso a um cepo, acorrentado, dentro de um calabouço. E aqui o profeta começa a refletir tudo o que se passou em sua trajetória ministerial, vivenciando o equibalo na prática. O profeta começa a refletir, mas no capítulo 1 ele disse que me conhecia. No capítulo 1 ele disse que eu era santificado. No capítulo 1 ele me deu uma ordem e eu obedeci. Por que agora eu estou aqui? Porque agora eu estou preso, depois de ter pegado uma surra, sendo que eu estou fazendo a vontade de Deus. Jeremias aqui está
em um ambiente totalmente hostil. E quando ele começa a refletir isso, ele começa a dizer para si mesmo: isso daqui não é coisa de crente não. Isso daqui não tem nada a ver com Equibalo. Se fosse, eu estava pregando no congresso, não aqui. Isso aqui não tem nada a ver com coisa de crente não. Jeremias começa a dizer: isso daqui não tem nada de profético nisso. Olha onde as minhas profecias me levaram. Olha onde elas me deixaram, em um estado caótico. Olha onde as minhas profecias me deixaram, no fundo do poço. E no capítulo 20, no versículo 9, ele coloca no seu coração dizendo: mas quando penso, vou esquecer o Senhor e não falarei mais em seu nome, então a sua mensagem fica presa dentro de mim e queima como fogo no meu coração, e um fogo cerrado em meus ossos começa a me invadir e começa a vir de dentro para fora, e eu não posso mais me conter. Então eu disse: não me lembrarei, não falarei, mas isso foi no meu coração como um fogo ardente. Fique de pé comigo. Esse negócio de cantar que a perseguição não parou a igreja, Jeremias está dizendo, é mentira. Eu não vou falar mais disso não. Eu não vou cantar mais isso não. Eu não vou mais exercer o Equibalo não. Aí a palavra de Deus começa a arder como um fogo. E esse fogo, jovem, começa a estremecer as tuas bases. Esse fogo mexe com a tua estrutura. E vai chegar uma hora que você não vai se conter, porque vai queimando, vai queimando, vai queimando. E as pessoas que chegam ao teu lado, que chegam perto de você, sentem essa unção e esse fervor espiritual, e vai pegando, e o fogo vai aumentando, porque quanto mais lenha, mais fogo. E um olha para o outro, está exercendo o Equibalo, e você também está passando por luta, mas o fogo está queimando, porque aqueles que exercem o Equibalo na sua plenitude, a Bíblia vai dizer que brasas se amontoam sobre as suas cabeças. Não existe ano frio quando se exerce o Equibalo em sua plenitude. Não existe igreja fria quando o Equibalo está sendo exercido lá fora, porque o fogo vai queimando, o fogo vai queimando, o fogo vai queimando. E agora, às 9h27 da noite, na abertura geral deste congresso, eu gostaria de chamar pessoas que por circunstâncias, mesmo sendo conhecidas por Deus, santificadas, ordenadas, estão agora passando por momentos difíceis. E talvez esse fogo que iniciou no início do seu ministério se apagou. Mas Deus está dizendo para você hoje, como disse a igreja de Éfeso em Apocalipse: lembra-te de onde caíste e volta ao primeiro amor. Lembra quando você orava de madrugada e queria salvar todo mundo para Jesus? Lembra quando você iniciou o seu ministério, que Deus lhe dava pregações fervorosas, mas a sua pregação levou para lugares hostis? Eu quero orar por você aqui na frente, porque Deus vai restaurar o teu ministério. Deus vai restaurar a tua vida. Você não comprou essa camisa, você não ensaiou todos esses hinos simplesmente para ficar acomodado em 4 paredes, para se conformar apenas com a cesta jovem, para se conformar apenas com o culto de domingo. Não, você fez todo esse esforço porque você quer fazer algo mais para Deus. Você quer salvar mais pessoas para Deus. Você quer fazer a obra para Deus. Lembra? Começa a te lembrar aí agora. Começa a lembrar aí agora. E você que está aqui nesse congresso, que talvez nunca ouviu falar de Jesus, mas quer aceitar Ele como o único e suficiente Salvador, e experimentar a chamada do Equibalo, eu quero convidar você aqui na frente.
Venha aqui que nós iremos orar por você. Há intercessores que estão clamando do início ao fim desse congresso. Há pessoas aqui que há dias, há meses, há anos estão orando por almas, estão orando por renovo, estão orando por cura espiritual. Eu quero convidar você a vir aqui na frente, que Deus vai restaurar a tua vida. Já tem adolescente chorando aqui, já tem adolescente em lágrimas aqui. Você não tem pra onde ir. Enche esse lugar. Isso, pode vir. Vai ser lindo o que Jesus vai fazer aqui. Eu não posso fazer nada, mas o dono deste congresso, o Deus dos exércitos e Senhor dos senhores, está presente aqui. Enche esse ambiente, enche esse lugar.